Andaram me contando que você andou vendo por aí que se você estiver parado é onde, se você estiver caminhando é aonde, e se você estiver dando uma voltinha por aí, é donde. Esquece isso, sai dessa vida, porque eu desconfio que se você está comigo é porque você quer ser aprovado. Olá! Bem-vindo ao estudo de português com Farid. Estou aqui para auxiliar você em assuntos muito importantes de altíssima incidência em sua prova. Vamos conversar sobre a palavra onde e as suas variações aonde e donde. Andaram me contando que você andou vendo por aí que se você estiver parado é onde, se você estiver caminhando é aonde, e se você estiver dando uma voltinha por aí, é donde. Esquece isso, sai dessa vida, porque eu desconfio que se você está comigo é porque você quer ser aprovado, tá bom? A palavra onde, ela tem algumas implicações necessárias. O que eu quero dizer implicações significa que a palavra onde possui regras que devem ser conhecidas. Eu vou falar hoje da palavra onde e de suas variantes aonde e donde em estruturas simples, em período simples, em frases que possuem um verbo. É importante que você veja isso. Onde, aonde, donde vai parar esse ônibus? Embora eu tenha escrito dois verbos, vai parar é uma locução verbal, então tem valor de um verbo só. Se dirigiu é um verbo só, é uma forma simples. Então, na primeira apareceu fugiu. Essas frases que possuem só um verbo são elas que nos interessam para discutir sobre a palavra onde, tá bom? Vamos ficar nisso então, não se esqueça. Vai cair a palavra onde em uma frase que possui um verbo. É só isso que me interessa. Se você for além, pode dar um capote desnecessário, capote no mau sentido, e não aquela delícia que é ficar surfando não, tá bom? Então fique aqui comigo. Onde, aonde ou donde sempre expressam obrigatoriamente ideias de lugar. Onde, aonde, donde são lugares em que alguma ação ocorre. E toda ideia de lugar para a gramática, quando ocorre a ou de ou em algum lugar, essa ideia ela pertence à família dos advérbios, ok? E o advérbio de lugar, todos eles, inclusive o onde, aqui, lá, em casa, no trabalho, no escritório, toda ideia de lugar é um advérbio de lugar. E todo advérbio de lugar, ele se liga ao verbo. Todo advérbio de lugar, ele se liga a um verbo. Então, para você saber descrever onde, aonde ou donde, você precisa fazer a pergunta ao verbo da sua prova e não saber se o cara está rebolando ou está indo para o carnaval lá em Olinda. Compreende isso? Tá bom? Você não quer saber se o cara está andando para usar o onde. Você precisa fazer um exercício que se chama regência. E é um assunto que normalmente mete medo. Eu não entendo por quê. Talvez, não querendo insistir, mas insistindo, é porque sempre estuda da mesma maneira e não vê resultado. Então precisamos acabar com isso, tá bom? Só para lembrar, nenhum professor aprovou mais do que eu até hoje, por exemplo, na Cadepol de São Paulo. Nenhum professor. Então, criatura, fica aqui comigo, tá bom? Vamos lá? Regência é o uso correto de preposição. Quando você usa um a com crase, um de, um com, um para, um sobre, essas palavrinhas são preposições.
Esse em que o Farid colocou na lousa, este a, este de, que vem antes da expressão em algum lugar, essas expressões, elas são preposições. A em algum lugar, a algum lugar e de algum lugar. Ok? Então, o que acontece? Você tem um verbo e você precisa descobrir o lugar em que alguma coisa aconteceu. Quais são as 3 preposições do onde? É a preposição em, é a preposição a e é a preposição de. Se você usar a preposição em algum lugar, você vai escrever onde. A algum lugar, você vai escrever aonde. E de algum lugar, você vai escrever donde. Ok? É isso que você vai ter que fazer. Então, você tem lá o verbo fugir e a prova quer que você complete a lacuna com a expressão onde. Então, vamos lá. Quem foge, foge em algum lugar, foge a algum lugar ou foge de algum lugar? Quem foge, foge de. Então, a cadeia donde fugiu o cidadão. Eu tenho aqui o vai parar. Aonde vai parar esse ônibus? Por que aonde vai parar esse ônibus? Porque se o ônibus ainda está andando, então quem vai, vai a algum... Esquece essa bobagem. Eu tenho aqui uma locução verbal. Vai parar. Sabe aquilo que você chama de pegadinha? Eu prefiro chamar de jeito porco de estudar. Estudar pela metade, tentar facilitar o que não dá para facilitar. Quando tiver... Como é que chama aquelas expressões que candidato gosta, que é truque, que é encurtar o caminho? Ah, eu vou te dar um macete, macete, macete. Para mim, macete rima com cacete, tá bom? Quando houver um macete, eu, Farid, vou chegar para você e falar, ó, tem um macete, confia no meu macete, porque esse macete, ele não tem exceção. Então, de verdade, nem é um macete, eu estou te ensinando uma regra que não tem exceção. Mas a palavra onde é o tipo da palavra que depende de um contexto. E não só de saber se o cara está rebolando no carnaval. Você não vai fazer a pergunta para o vai, você vai fazer a pergunta para o vai parar. Este ônibus vai parar em algum lugar, ele vai parar a algum lugar ou ele vai parar de algum lugar? Quem para, para em. Então, apesar de o ônibus estar em movimento, é onde vai parar este ônibus. Olha que bacana. Imagina perder uma questãozinha de onde só por causa de um vai que está escrito aqui. E na de baixo, onde, aonde ou de onde se dirigiu o consumidor. Quem se dirige em, se dirige a ou se dirige de algum lugar? Quem se dirige a. Então, aonde se dirigiu o consumidor. Estude corretamente e não erre mais. Quero ser o seu aliado na sua preparação para a língua portuguesa. Obrigado.